Olá, queridos e queridas, bem-vindo à série As Ordens do Amor entre Pais e Filhos. E o nosso tema de hoje é honrar a dádiva. Meu nome é Alzeni Campos Araújo, eu sou psicóloga, terapeuta sistêmica, professora do Imensa Vida, fundadora do Instituto Ancaim. Embora não tenha falado nos outros vídeos, também sou pós-graduada em yoga, faço meditação há muitos anos e gosto bastante, talvez por isso também a contribuição de estar fazendo algumas meditações sistêmicas com vocês. Então nós vamos falar hoje sobre esse tema que é honrar a dádiva. Então, segundo Bert Helling, em segundo lugar, pertencem às ordens do amor entre pais e filhos e entre os irmãos aquele que recebe honra a dádiva recebida e a pessoa a quem recebeu. Essa parte aqui é como nós falamos anteriormente sobre a fonte romana que nós falamos no segundo item da série, né? Então, quem recebe dessa maneira ostenta a dádiva recebida. Embora ela continue a fluir dele para os que vêm depois, o seu brilho reflui para o doador da mesma forma como a imagem da fonte romana. A taça inferior reflete para a superior. Em terceiro lugar, as ordens do amor na família incluem uma hierarquia, o fluxo do dar e do tomar, que vem de cima para baixo. O fluxo do tempo transcorre do antes para o depois. Não podem ser sustados, invertidos ou mudados de direção, de modo que fluem de baixo para cima ou depois para o antes. Por esta razão, os filhos sempre se subordinam aos pais e aos sucessores sempre vem depois dos antecessores. Dar e tomar sempre flui para adiante e nunca para trás. Como eu falei na série anterior, o que acontece quando nós queremos inverter essa ordem? Quando, digamos, o terceiro filho ou o último filho quer ser maior que o primeiro filho, quer se colocar no lugar desse primeiro filho, ele vai criar uma desordem. E como é que nós criamos essa desordem? O que pode acontecer na vida dessa pessoa? Ele vai ter uma vida muito complexa e muito difícil. Nós podemos ver isso, por exemplo, nos últimos filhos, que geralmente os temporões, que a gente chama, que vêm depois, às vezes que os outros filhos já estão crescidos. E ele recebe muito de todos os irmãos, recebe muito dos pais. E depois, em vez dele deixar isso fluir, ele se revolta e ele quer ser o maior. Ele quer que os irmãos sejam subordinados a ele e que assim receba a ordem dele. O que vai acontecer com essa pessoa? A vida dela não vai fluir. E muitos de vocês podem se sentir nesse lugar. Então, começa um relacionamento, não termina. Começa um trabalho, para. Nada na vida flui. O próprio movimento já mostra pra gente que você precisa voltar para trás. Então, você dá um passo para frente e volta dois para trás. Dá um passo novamente e volta novamente para trás. E tem tantas pessoas que às vezes me procuram e a primeira queixa é isso: a minha vida não flui. Eu sempre vou achando que vai dar tudo certo e de repente eu volto para o zero. Então, quando a gente volta para o zero, o próprio movimento já está mostrando: eu preciso voltar para os meus pais. Eu preciso retornar para os meus irmãos que vieram antes. De repente, eu tive uma oportunidade de estudar, de fazer algo que os outros não tiveram a mesma chance. Mas numa ordem hierárquica dentro da família, não importa o que eu sei, o que eu aprendi, eles são maiores do que eu. É o que o Bert fala: nunca vem depois dos antecessores. Os sucessores sempre vêm depois dos antecessores. Então, o que nós precisamos fazer? Olhar para esses emaranhamentos, ver o que aconteceu, onde foi que você ficou enganchado e voltar para o seu lugar, humildemente. Desta forma, tua vida volta novamente a seguir um curso natural, como as águas. Imagine você tentando nadar contra a maré. Cada vez que você
que você nada um pouco para frente, a água te puxa um pouco para trás. É esse mesmo movimento. Até você colocar tudo no seu devido lugar e você deixar simplesmente soltar o teu corpo. Imagina no rio, se você solta o seu corpo, a própria água te leva sem nenhum esforço. Esse é o mesmo movimento que acontece e que deve acontecer quando nós estamos dentro do fluxo do amor e da ordem entre os nossos pais. E nós estamos honrando a dádiva, aquilo que nós recebemos. Esta vida, quando nos é passada, é tão grandiosa que não nos cabe mais nada. Tudo aquilo que nos falta, se nós temos essa força dos nossos pais, nós conseguimos nos presentear. Então, por hoje, é só isso. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos novamente. Eu gostaria que vocês se colocassem numa postura meditativa, com a coluna ereta. Vão visualizando que tem um fiozinho no centro da sua coluna que vai subindo lá no centro da sua cabeça, do coronário. Imagina que tem alguém puxando esse cordão e a sua coluna vai ficando bem reta, e você começa a respirar. Eu não sei qual a posição que você é. Se você é o primeiro filho, segundo filho, terceiro, sei lá, sétimo, oitavo, nono. Mas eu gostaria que você agora se visse. Você pode escolher um rio ou você pode escolher um mar. Aquilo que for mais confortável para você. E se você tem medo, e se você não se acha confortável nem no rio, nem no mar, você pode usar uma piscina. Você pode usar algo que é bem familiar para você. O importante é que você se sinta confortável. E eu quero que você saiba que eu estou com você nesse exercício e que você pode confiar. Então agora eu quero que você se veja nesta água, a água que você escolheu, a fonte que tudo é. Imagine-se quem escolheu o oceano ou o rio, que esse oceano, e ele é realmente infinito, infinito em possibilidades. Eu gostaria agora que você visse os seus pais deitados sobre essas águas, primeiramente a sua mãe, depois o teu pai, e agora veja o seu primeiro irmão, mesmo se ele foi abortado, se ele morreu, se ele nasceu morto, ele também tem que ficar nesse lugar que ele pertence. Então, vai visualizando todos os membros da sua família e quando chegar no seu lugar, entre nesse lugar. E se tem irmãos que vieram depois, deixam fazer essa fila até chegar no último. E visualiza agora que vocês estão no fluxo contínuo das águas e vocês conseguem ficar submersos, relaxados. Visualiza para aqueles que têm medo que cada um está usando uma boia, que vocês podem flutuar sobre a água com facilidade e com segurança. Visualizo agora que vocês vão descendo. À medida que esse movimento vai acontecendo, vocês vão recebendo dos pais, os pais vão passando para o primeiro filho, esse para o segundo, para o terceiro, e assim sucessivamente até chegar no último. E se você é o último lá, cada um vai sentindo o seu lugar. Observem que numa hierarquia, todos os filhos devem honrar e obedecer os pais que vieram primeiro. Se você é o último, você tem que honrar todos os seus irmãos e o teu pai. E visualize o quanto que você recebeu. Observem que nesse fluxo contínuo e verdadeiro entre ordem e amor, quando cada um recebe e passa adiante, sem complicações, sem dificuldades, sem julgamentos, sem querer mudar, tudo flui naturalmente. Esse é o fluxo natural da vida. A água jorra e ela volta diretamente para a fonte. Como nós falamos da desordem, imagine um desses irmãos ou você próprio saindo do seu lugar e querendo ser maior que todos os que vieram antes. E você começa a nadar no sentido contrário do fluxo das águas. Se você está nesse lugar, observa, sente o quanto isso é difícil, o quanto é complicado. E a tua força está indo embora, enquanto você está nadando no sentido contrário. Quem está nesse movimento sente como é difícil.
Veja como é difícil a vida quando nós queremos desconectar da fonte que tudo é, daquilo que nos proporcionou essa vida que estamos aqui. Eu quero que você viva essa experiência e quem estiver fora do seu lugar, experimente voltar e seguir o fluxo. Observe as batidas do seu coração, o relaxamento de todos os seus músculos, a coragem, a força chegando até você. E agora, quando você sentir que está pronto, você abre os olhos. Eu agradeço profundamente por mais esse item e por mais essa oportunidade de estar com você. Muito obrigada. Namastê.